Gabriel Machado, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa, querido. Boa tarde, Caliel. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo. Você é do Rio, não é isso, Gabriel? Sou aqui do Rio de Janeiro. Muito calor aí no Rio? Tá quente, cara. Tá quente aberto. Imagina, tá com uns 3 anos que eu fui no Rio de Janeiro, pretendo ir brevemente. Que cidade linda e gostosa. É maravilhosa. Gabriel, eu falava aqui, algumas pessoas depois acharam muito inusitado o assunto, achando que eu estava brincando, que a entrevista era um trote, era um fake news, mas é verdade. Dá para se fazer realmente harmonização no pênis? Dá sim, Caliel, dá. Hoje em dia é uma nova tendência da parte de estética avançada, então é uma área da estética que a gente considera estética íntima. Então a gente pode fazer tanto a harmonização de vulva quanto a harmonização peniana, e deu o que falar quando a gente começou a postar e a publicar sobre a harmonização peniana. Eu estava até ouvindo você antes de me chamar, falando que as pessoas te perguntavam e pediam para não falar nada, que estavam curiosas. A gente aqui recebe isso também direto nas postagens que a gente faz no Instagram. O pessoal fala assim, tem um amigo meu interessado, meu irmão está interessado, eu meu TCC, queria informações. Ninguém admite que, na verdade, é a própria pessoa que quer saber um pouco mais. Então ainda tem um pouco esse tabu, mas é um tema que está muito em alta hoje em dia na parte de estética íntima. Maravilha. Quando se fala em harmonização peniana, não tem nada a ver com cirurgia, não é isso, Gabriel? Não. Então, só procedimentos minimamente invasivos. Então, a gente trabalha com aplicação de produtos que vão ser reabsorvidos pelo nosso organismo. Então, da mesma forma que a gente trabalha, por exemplo, na face para harmonização facial, para conseguir trabalhar com preenchimento, com toxina botulínica, para a gente conseguir marcar mandíbula, marcar queixo, né? Trabalhar essa parte de harmonização, a gente também faz isso no pênis. Então, são todos os produtos que são minimamente invasivos, a gente injeta ou com uma agulha ou com uma microcânula, são super seguros para o paciente e são todos reabsorvíveis, então não gera nenhum tipo de lesão ou dano a médio e longo prazo para o paciente. Vamos para as perguntas objetivas. Na harmonização, tem homens que nasceram com o pênis um pouco mais fino do que o normal, chamado o pênis fino, né? Na harmonização peniana, dá para aumentar a espessura do pênis? Esse, na verdade, é o principal objetivo. O que a gente consegue como resultado, o melhor resultado para a harmonização peniana é exatamente esse aumento de diâmetro do corpo do pênis. Então, a gente consegue engrossar esse corpo peniano. A gente trabalha com o ácido hialurônico, é um produto, então, próprio para preenchimento, parecido com o ácido hialurônico que a gente usa para face, só que é uma molécula um pouco diferente, ela é maior por se tratar de corpo, então a gente não precisa de grandes quantidades para conseguir um volume muito grande. E a ideia é que quando a gente preenche o corpo do pênis, quando a gente ganha volume, ele vai crescendo então para as laterais, aumentando assim o diâmetro, a espessura desse pênis. Então, para quem tem o pênis fino ou quem se incomoda com a espessura do pênis, na harmonização peniana a gente consegue então obter esse tipo de resultado, aumentando assim a espessura do pênis. Normalmente, alguma coisa entre de 2 até 6 centímetros de espessura que a gente consegue aumentar com as sessões de harmonização. De 2 a 3 ou 2 a 6 centímetros de espessura? 2 a 6. 2 a 6. A 6? Nossa, é um aumento considerável. É um aumento considerável. Depois que você aplica a substância para aumentar a largura, a espessura do pênis, isso fica para o resto da vida ou tem que ser feito continuamente? Tem que ser feito continuamente. Por se tratar de um produto absorvível, a média de durabilidade dele é de até 12 meses. Então, a gente pode ter um efeito final durando até 1 ano. O ácido hialurônico, que é o produto que a gente utiliza para colocar, ele tem como finalidade no nosso organismo, uma das finalidades, puxar água para esse tecido. Então, ele concentra a água ao redor da molécula e aí, com essa água ali, você ganha volume, você vai expandindo esse tecido. Então, enquanto o ácido hialurônico estiver lá, essa água fica naquela região, conferindo esse aumento de espessura. E aí o ácido hialurônico que a gente costuma utilizar para o corpo tem uma durabilidade média de 1 ano, de 12 meses. Mas é muito importante que o paciente se atente que já que eu preciso da água para dar volume, se o paciente não tem uma boa hidratação, se ele não bebe muita água, eu vou ter pouco resultado e ele vai durar menos tempo do que 12 meses. Então, a gente promete para o paciente uma média de 6 a 12 meses de durabilidade.
dependendo principalmente da quantidade de água que ele ingere aí por dia. Então, se beber muita água, eu consigo esticar esse resultado até mais ou menos um ano. E o curioso, o que a gente tem observado na prática, e alguns artigos já começam a descrever isso, é que como a gente teve a expansão desse tecido e hidratou, então a gente cresceu a largura do pênis e manteve a água hidratando aquela região, mesmo quando o produto sai 100% dele, a espessura não volta a ser o que era antes. Como a gente ganhou mais espaço, a gente sempre fica com algum espaço residual. Então, mesmo que o paciente espere os 12 meses acabar, sair tudo para fazer uma nova sessão, ele não vai voltar a ter a espessura que ele tinha no início do tratamento, que a gente ainda mantém um pouco de expansão depois. Nossa, bem interessante. Eu achei muito legal porque geralmente quando se faz uma harmonização facial, às vezes 3, 4 meses tem que fazer a reposição, mas no pênis há uma durabilidade maior, não é isso? Principalmente por causa da diferença do produto que a gente utiliza. Então, como a molécula de ácido hialurônico que a gente utiliza no corpo, ela é maior do que a gente usa no rosto, ela pode ter uma durabilidade maior também. Só que é o seguinte, Calhau, você falou que em 4 meses, mais ou menos, na parte a gente tem que fazer uma manutenção. No corpo do pênis, às vezes eu preciso fazer isso também. A sessão da harmonização peniana, normalmente, ela tem 2 encontros, 2 visitas comigo aqui na clínica. Porque, às vezes, o pênis ele é fino, eu quero colocar muito volume de produto, então, às vezes, a gente quer colocar 10, 20 ml de ácido hialurônico, mas do jeito que ele está hoje, ele não comporta essa quantidade toda de produto. Então, a gente coloca uma parte desse produto, espera uns 2 meses para eu ter o inchaço da região, e aí ver aonde foi parar, ganhar espaço nesse tecido, para depois botar o restante do produto. Então, a gente faz isso em 2 sessões. Feito essas 2 sessões, é que a gente consegue ter uma durabilidade aí aproximada de 12 meses, de até 1 ano. Mas eu preciso, às vezes, esperar o corpo do pênis expandir um pouco para me dar espaço para eu colocar mais produto. Às vezes, eu não consigo botar todo o produto numa sessão só. Por isso que a avaliação é bem individualizada, é bem personalizada, porque realmente vai depender de como está o pênis do paciente naquele momento. Interessante. Ô Gabriel, isso aí eu posso, como tem que ser feito reposição periodicamente, eu posso continuar fazendo a harmonização pelo resto da minha vida. O uso contínuo da substância para essa harmonização, para largar o pênis, pode prejudicar, por exemplo, na ereção? Pode causar impotência? Não, a gente não tem nenhum estudo na literatura que comprove isso, que gere algum tipo de problema ou dano a médio e longo prazo. Então, a gente pode ficar fazendo uso desse procedimento ao longo da vida, se quiser manter a espessura peniana sem o menor problema. E, na verdade, o que a gente tem visto hoje, baseado nos casos clínicos, nos relatos clínicos e nos novos artigos que estão saindo, é que quando você melhora essa hidratação do corpo do pênis, por trazer água por conta do ácido hialurônico, você acaba tendo também, eu vou chamar de um efeito colateral positivo, de que você aumentando a hidratação, você consegue melhorar mais ainda a ereção, porque com isso você faz chegar mais vasos sanguíneos, chegar mais sangue para aquele corpo peniano, então você melhora a ereção e consegue também melhorar um pouco a ejaculação precoce. Não é um tratamento para isso. O que a gente tem visto hoje com os estudos clínicos é que o fato da gente trazer hidratação para esse corpo do pênis com a harmonização peniana acaba, na verdade, beneficiando ao longo da vida esse paciente, porque vai sempre favorecer uma melhor vascularização da área. E quanto mais vascularizado for o corpo do pênis, melhor vai ser a ereção, melhor vai ser a ejaculação. Então acaba que a gente afeta positivamente as outras coisas. Outra preocupação de alguns homens, Gabriel, é aumentar o pênis. A harmonização peniana dá para aumentar, além de aumentar a espessura, dá para aumentar também o tamanho do pênis? Depende, Calhau, do tipo de pênis que o paciente tem. Hoje, na estética íntima, a gente categoriza o pênis em 2 tipos. Hoje em dia só tem termo em inglês para isso, que seria o grower ou o shower. O grower é aquele pênis que cresce muito quando está ereto. Então, tem homens que quando estão em estado plácido, quando o pênis está em estado plácido, ele retrai muito, então ele fica pequeno. E aí, quando entra em ereção, ele ganha muito comprimento. Então, é a surpresinha, né? Você não dá nada
quando o rapaz está ali em estado flácido, e aí quando fica ereto, ele cresce bastante. E tem pênis que, quando estão em estado flácido, já são grandes, mas quando ficam eretos, eles não conseguem ganhar muito comprimento. Então, eles não mudam muito o tamanho deles quando fica em ereção. Isso acontece por causa de uma musculatura, de uma fáscia muscular que envolve o corpo do pênis. Tem muito homem que tem essa musculatura muito forte. Então, quando tem essa musculatura muito forte, você acaba tendo uma retração muito grande do pênis em estado flácido. Então, ele parece menor do que de fato ele é, porque, na verdade, está muito contraída aquela região. Então, para esse tipo de pênis, a gente usa a toxina botulínica, que é a mesma que a gente utiliza para o rosto, para paralisar aquelas rugas da testa, dos olhos, né, os pés de galinha. Então, a gente usa essa toxina botulínica no corpo do pênis para relaxar essa musculatura. Então, quando o pênis estiver em estado flácido, ele vai sim ganhar a tamanho de comprimento. Então, ele vai ganhar esses centímetros a mais, que ele ganharia se o músculo dele estivesse relaxado. Então, em estado ereto, você não tem nenhuma diferença no comprimento. Então, no fim das contas, a gente não consegue aumentar o comprimento, só o diâmetro. A gente consegue engrossar com a harmonização peniana. Acontece que os homens que têm essa retração muito grande quando o pênis está em estado flácido, com a toxina botulínica a gente relaxa essa musculatura. Então, ele, quando está em estado flácido, fica maior, ele parece maior. E aí marca na sunga, marca na cueca. Então, fica mais à mostra esse pênis em estado flácido. Gabriel, desentortar o tênis. Tem homens que têm o pênis muito torto e às vezes pode chegar a incomodar na relação sexual, não só ele, como também a sua parceira ou parceiro. Com a harmonização peniana, dá para desentortar o Bilal? Olha, desentortar a gente não consegue, a gente consegue preencher o que está fundo. Então, quando o pênis é torto mesmo, ele faz a curva, a gente não consegue resolver, a gente não consegue desentortar com a harmonização peniana. Mas tem pênis que às vezes eles começam numa espessura e aí vai chegando perto da glande, um lado cresce mais do que o outro. Então ele parece que é torto, mas tem mais volume de um lado que do outro. Nesse caso, a gente consegue preencher o lado que está com pouco volume, está com menos volume, e fazer ele parecer mais reto, mas não chega a desentortar. Se ele de fato foi envergado para o lado, a gente não desentorta. Mas se faltar um pouquinho de volume em um dos lados, ele parecer torto por isso, aí a gente consegue trabalhar na harmonização peniana. Muito legal. Gabriel, quais são os outros, não queria usar esse nome, mas vou usar para ficar mais claro para as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Quais são as outras imperfeições, os outros defeitos no pênis, além desses que dá para harmonizar ou consertar com a harmonização peniana? Tá, vamos lá. Então, primeiro, esse aumento de comprimento, né, em estado flácido, a gente consegue trabalhar com a toxina botulínica, como eu falei para você anteriormente, mas também a gente consegue trabalhar redução de gordura localizada ali no pubis, fica logo acima do pênis. Porque às vezes, quando o cara tem muita gordura acumulada naquela região, o pênis que ia ficar exposto, ele fica retraído, ele fica para dentro dessa gordura. Então, a gente consegue também reduzir essa gordura localizada do pubis, e aí dá esse efeito de que o pênis está maior. Outra coisa que a gente faz também na harmonização peniana, que é a harmonização íntima masculina, a gente também usa a toxina botulínica para poder relaxar não só o músculo do pênis e aumentar o comprimento dele em estado flácido, mas também a musculatura ali da bolsa escrotal. Então a gente faz com que o saco, né, falando assim um português que o pessoal entenda um pouco melhor, em que o saco ele fique mais liso. Então ele não retrai tanto, não fica tão enrugado, então parece que o saco está um pouco maior e mais liso também, passando um aspecto mais jovial, um aspecto mais de saco rejuvenescido. Tá? Então, além da gente trabalhar o corpo do pênis, o aumento de espessura e o aumento de comprimento em estado flácido, a gente também remove gordura localizada dessa região do pubis e melhora o aspecto da bolsa escrotal com a toxina botulínica, deixando assim o saco mais liso e um pouco mais para baixo, né? Maior. Então vai também marcar mais na sunga ou na cueca. E hoje a gente também utiliza muito a toxina botulínica para sudorese na região da virilha. Então muitos homens suam muito nessa área e com o suor pode vir também o mau odor e às vezes mancha na região. Então a gente aplica a toxina botulínica nessa estética íntima para poder fazer parar de suar naquela região e aí com isso você diminui também o odor e diminui o aparecimento de manchas na área de virilha. O procedimento é praticamente indolor, não é isso, Gabriel?
É praticamente indolor. E tudo que a gente tem que usar, que vai injetar no paciente, ele é anestesiado. Então ele não sente nada. De início só é um pouco esquisito, e porque realmente tomar agulhada no pênis é alguma coisa que assusta, mas aí quando o paciente percebe que ele não está sentindo nada, que é totalmente indolor, ele vai numa boa, e aí essa parte do desconforto inicial passa. Alguma contraindicação para harmonização peniana? Não, não. A gente pode fazer em qualquer pessoa. O que a gente toma cuidado só são pacientes que têm uma alergia a algum tipo de produto que a gente vai utilizar, principalmente na anestesia, e pacientes que têm alguma doença crônica que não está controlada. Então, paciente diabético, paciente hipertenso, que não está controlado, aí não é indicado a gente fazer essa harmonização peniana. O ideal é controlar a doença crônica para depois a gente fazer. Agora, se ele estiver em perfeito estado de saúde, todos eles são elegíveis para fazer essa harmonização peniana. A única coisa que, de fato, a gente não consegue muito resultado é no trabalho de micropênis. Quando já é, de fato, uma disfunção, que o paciente nasceu com pênis de até 9 centímetros, né, e quando está ereto, que aí já é considerado um micropênis, a gente não consegue ganhar muito volume nem comprimento naquele pênis, porque não tem espaço no corpo peniano. Agora, se não for um caso de micropênis, realmente só o tamanho e a espessura incomodar o paciente, aí qualquer um é elegível para realizar o procedimento. Eu lembrei agora, já no finalzinho, que teve um amigo meu que não quis se identificar. Ele disse, no caso de homens, ele disse, olha, eu tenho, por exemplo, fimose, mas eu não tenho coragem, já tem seus 30 e poucos anos de idade, mas nunca tive coragem de fazer a cirurgia, que diz que incomoda muito, a questão todinha. Pergunta lá ao doutor Gabriel se a harmonização dá para resolver ou ajudar a aliviar os homens que têm fimose? Não, não dá para ajudar, e inclusive quando tem caso de fimose, ele pode atrapalhar o crescimento do meu produto, né? Porque você fica com aquela pele prendendo, como se fosse um freio na região, e aí você pode atrapalhar o espalhamento mais homogêneo desse ácido hialurônico. Então o ideal é que o paciente faça a cirurgia de fimose mesmo antes de fazer a harmonização peniana, mas a harmonização não vai ajudar no caso de fimose. Alguém fez hoje harmonização peniana. Depois de sair do consultório, já pode pode usar o Bilal? Já? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu falo para os pacientes, se você usar agora, ele vai deixar de ser um Bilal e vai virar uma batata. Porque o produto todo se acumula na base, né? Durante a relação íntima, como você tem a compressão, né, do canal vaginal, ou onde quer que haja a penetração, você acaba moldando esse produto e trazendo ele em direção à base. Então a gente pede para o paciente ficar 10 dias sem relação sexual, sem masturbação e 5 dias sem usar cueca. Porque esse ácido hialurônico, o produto que a gente coloca, ele vai levar um tempo para dar uma endurecida e aí começar a modelar do jeito que a gente quer. Então, se o paciente modela errado, né, se ele usa antes do tempo, se ele comprime o corpo do pênis, vai acabar acumulando o produto onde a gente não quer e a gente vai precisar remover e fazer de novo. Então, são 10 dias sem nada de relação sexual, nem masturbação. Vai ter que aguentar. A gente sabe que isso é o mais difícil do paciente, porque ele sai tão encantado com o brinquedo novo, né, com a forma como ficou, sai super empolgado, doido para usar, mas não pode. Hoje, o que traz mais intercorrência, mais problema estético para a gente na harmonização peniana é exatamente o paciente não cuidar no pós, porque ele aparece para a gente depois de 30 dias para a gente reavaliar, ver como é que tá, e a gente vê que o produto se acumulou todo no lugar que a gente não queria. Normalmente, quando isso acontece, é porque o paciente acabou usando antes do tempo. Então tem que se controlar, mesmo que a gente saiba que é difícil, mas precisa se controlar para a gente ter um excelente resultado. Bom, primeiro eu que te agradeço, Calil, pela oportunidade, pela entrevista, foi maravilhosa. Só uma curiosidade para contar para você, o que eu recebo muito, na verdade, são as minhas pacientes mulheres que vêm interessadas na harmonização peniana e mandam os maridos para mim. Então vem muito do público feminino, a gente recebe, lógico, os homens entrando em contato, mas muitas mulheres entrando em contato para os maridos fazerem. Então elas têm esse cuidado e elas querem que eles se cuidem também, o que eu acho uma tendência super boa. E quem quiser saber mais sobre a harmonização peniana, quem quiser tirar mais dúvidas comigo, pode me encontrar no Instagram, @br de doutor Gabriel O.C. Machado, e aí pode entrar lá, me seguir nas redes e mandar mensagem que a gente tira todas as dúvidas sobre a harmonização peniana.